Boa noite, povo de Deus. Podemos nos assentar em nome de Jesus. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Gente boa, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, onde nós estamos apresentando Jesus no Evangelho de Marcos. E vamos para o começo do Evangelho de Marcos, que está no capítulo 1 e verso 9. Capítulo 1 e verso 9 do Evangelho de Marcos. Antes de nós lermos, nós temos aqui uma declaração muito fundamental nesse texto. E ele nos remete a uma realidade humana muito forte, muito básica, muito raiz. Todos nós que estamos aqui, nós, um dia ou outro da nossa vida, vamos nos deparar, ou já nos deparamos com a pergunta: quem sou eu? Da onde eu vim? Para onde eu vou? Essas questões são questões existenciais. Todos nós, em um momento ou outro, precisamos responder para nós mesmos essas perguntas. Essas são as perguntas que direcionam a nossa vida, que fazem uma mudança completa de direção, dependendo de qual for a nossa resposta. Quem sou eu? Talvez resuma todas as três. Quem sou eu? Quem é você? Isso está na base de tudo que você faz. Está na base de tudo que você faz. Tudo que você faz, da maneira como você opera, a maneira como você se comporta, está enraizado no fato de você responder de uma determinada maneira essa pergunta: quem sou eu? E quando nós lemos aqui o texto bíblico, Jesus, nós já sabemos, Jesus é totalmente homem e totalmente Deus. Como homem, ele enfrenta essa mesma questão que todos nós: quem sou eu? Quando ele está aqui na terra, ele várias vezes ele ouve a voz de Deus, porque como nós, por ser humano, por assumir nossa humanidade, ele precisava reforçar quem ele era nesse mundo, o que ele vinha fazer. E nós vamos ler o texto bíblico que está lá em Marcos 1:9. Diz assim: certo dia Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e João o batizou no rio Jordão. Enquanto saía da água, viu o céu se abrir e o Espírito Santo descer sobre ele como uma pomba. E uma voz do céu disse: você é meu filho amado, que me dá grande alegria. Aqui nós vemos Jesus no início da sua missão, recebendo e ouvindo a voz de Deus, e a voz e a mensagem que ele ouve antes de começar qualquer outra coisa tem a ver com a sua identidade. Quem sou eu? E Deus está ali dizendo: você é meu filho amado, que me dá grande alegria. Isso determina os caminhos de Jesus. Isso fortalece Jesus. Vejam só, se Jesus precisou ser reforçado na sua noção e na sua consciência de quem ele era pelo Pai, imagina nós. E aí segue, ato contínuo. Em seguida o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ele foi tentado por Satanás durante 40 dias, estava entre os animais selvagens e anjos o serviam. Se vocês recordarem bem, nós já falamos sobre essa passagem, lá em Mateus 4, quando Jesus é tentado, o diabo, essa mesma situação aqui, só que esse texto aqui, ele não dá muitos detalhes, mas o que acontece na tentação é que o diabo questiona Jesus a respeito de quem ele é. Se tu és o Filho de Deus, te lança aí dessa montanha aqui que os anjos vão te sustentar. Se és filho de Deus. Então o diabo aborda Jesus
duvidando, pondo em questão a sua identidade. Vejam como isso é importante, vejam como isso é fundamental, porque primeiro começa que Deus fala com ele. E que ele é tentado. Muito bem. Vamos tentar não pisar aqui. Bom, seguimos. Logo em seguida, vocês podem ver que depois da tentação, seguimos lendo aqui, depois que João foi preso, Jesus foi para Galiléia, onde anunciou as boas novas de Deus. Enfim, chegou o tempo prometido, proclamava. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Vejam como quem sou, a resposta disso determina uma série de questões. Primeiro, Jesus é tentado e logo em seguida o seu ministério, aquilo que ele faz, é influenciado pela palavra e pela resposta à pergunta: quem sou eu? Tudo que Jesus faz flui de quem ele é, de quem ele sabe que é. Nós que estamos aqui também vivenciamos a mesma realidade. Tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós somos tentados, as encruzilhadas da vida, as decisões que você tem que tomar, a maneira como o mal te aborda no meio desse mundo, aquelas vozes sinistras no seu ouvido, como você responde a essas vozes sinistras que te chamam para fazer coisas que você sabe que não deveria fazer, como você responde a essas vozes, tem a ver com a sua identidade. Quem eu sou? Quem eu sou? E aquilo que você faz, a maneira como você opera, a maneira como você trabalha nesse mundo, os frutos que você dá, o jeito como você trabalha, aonde quer que você vá, seu trabalho tem tudo a ver com aquilo que você responde no seu coração: quem sou eu? E o grande problema, quando a gente fala sobre isso, são as mentiras que nós ouvimos na sociedade e que enchem o nosso coração, que enchem a nossa mente, que repousam dentro do nosso espírito e que subvertem a ordem daquilo que nós somos. Porque, vejam só, se o inimigo, se o mundo conseguir semear uma mentira a respeito de quem nós somos, se nós entretermos dentro do nosso coração pensamentos a respeito de quem nós somos equivocados, quando nós tivermos tentações, nós vamos responder da forma equivocada. Quando nós trabalharmos nesse mundo, as sementes que plantamos, elas vão tomar direções equivocadas, porque a coisa mais fundamental que informa tudo que nós fazemos é aquilo que nós somos, aquilo que nós respondemos para nós mesmos. Quem sou eu? É fundamental isso. Hoje tem pessoas que entram em crise, eu entrei em crise, eu comecei a ter crises. Eu olhava para a vida e pensava: eu sou um ser finito. Quando eu comecei 12, 13 anos, eu comecei a pensar muito sobre a morte. A morte dominava muito a minha mente. E todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente começa a considerar a morte de uma forma séria. Tem gente que muito tardiamente vai pensar isso, mas todos nós chegamos num momento que nós perguntamos: meu Deus do céu, eu vou acabar? O que eu sou nesse mundo? Eu vou virar cinzas? Qual é a importância? O que eu estou fazendo aqui? Que rumo que eu vou dar na minha vida? O que realmente vale a pena nessa vida fazer? A gente começa a ter, a partir da consciência da morte, uma sede de algo muito maior do que essa vida, do que qualquer coisa que essa vida pode dar. E alguns de nós encontramos algumas respostas, só que muitas pessoas, a maioria das pessoas, encontram respostas equivocadas. E essas respostas equivocadas colocam elas dentro de um abismo, porque
se eu baseio a minha vida, a minha identidade, eu, ser humano, baseio a minha identidade em coisas passageiras, em coisas efêmeras, em coisas temporárias, a minha vida é muito frágil. Ela se torna como uma folha no vento. Se a minha identidade está baseada em coisas que são passageiras, a minha vida vai por um lado, a minha vida vai por um outro, ela é empurrada pelas situações. Eu não consigo manter um rumo, porque ela está baseada em coisas frágeis, em estruturas frágeis. E existem muitas ofertas por aí. A primeira delas é que eu sou aquilo que eu tenho. Tem muitas pessoas que constroem sua identidade em cima dessa mentira. Eu sou aquilo que eu tenho. Então, se elas entendem que elas são aquilo que elas têm, para que elas possam crescer, para que elas possam se sentir bem, elas tentam ampliar as suas aquisições. Então, elas ligam, a sua sensação de bem-estar está diretamente ligada com amealhar muitos bens. E a abordagem, vejam só, a abordagem dos relacionamentos fica ligada à identidade. Se eu sou aquilo que eu tenho, eu olho para aqueles que têm mais do que eu, como, primeiro, referências para mim, e ao mesmo tempo como pessoas superiores a mim. Então eu chego, olha, fulano de tal aqui, esse cara é um milionário. Se a minha identidade está ligada com outra coisa, eu olho para a pessoa, uma milionária, tá, beleza. Agora, se a minha identidade está ligada com aquilo que eu tenho, eu sou aquilo que eu tenho, eu olho para o milionário com uma sensação de idolatria. Eu vi muitas pessoas, eu já vi gente, eu já tive em reuniões que tinham pessoas com muita grana. E às vezes as pessoas vinham falar, fulano de tal, sabe que esse fulano de tal aqui, sabe que ele tem até um helicóptero. Uma vez falaram para mim, olha, e ele tem muitas coisas, tem campos para fora e tal, beleza. Tá, beleza. Mas essas pessoas estavam extremamente conectadas com aquilo, a identidade delas, o que eu sou, aquilo que eu tenho. Claro, elas olham para aquele, quando eu enraizo a minha identidade nisso, eu olho para aquele que tem com uma idolatria e às vezes com inveja, se eu não consigo. Por outro lado, se eu sou aquilo que eu tenho, quando eu me relaciono com pessoas que têm menos do que eu olho para essas pessoas que têm menos do que eu com um sentimento de superioridade, com uma condescendência, transbordando um certo sentimento de que, puxa, né? Eu estou acima de ti, eu sou superior a ti. E pior de tudo, quando eu construo minha vida a partir da identidade de que eu sou o que eu tenho, quando eu perco dinheiro, eu fico devastado. Quando eu perco coisas de valor econômico, eu fico quase que irrecuperável. Eu já vi muitas pessoas dando entrevista na televisão. Quando elas perderam, vejam só, isso não tem nada a ver com ser rico, ser pobre, hein? Você pode ser pobre e ligar a sua identidade com aquilo que você tem. Então a pessoa, muita gente, às vezes passa aí na televisão, a pessoa perdeu seus bens materiais. É terrível. Realmente, eu não desejo isso para ninguém, porque para recuperar é muito trabalho, tudo, mas a pessoa chega da entrevista assim, eu perdi tudo. Eu perdi tudo. O que isso quer dizer? Eu perdi os meus bens materiais, eu perdi tudo. A identidade. Onde está a minha identidade? Eu sou o que eu tenho? Eu sou o que eu tenho? Não. Agora, essa não é a única mentira que tem por aí, de identidade. A outra mentira que tem é eu sou o que eu faço. Eu sou o meu trabalho. Eu sou o que eu faço. Quando uma pessoa acredita que é aquilo que ela faz, essa é a sua identidade, ela tem muitos problemas. A primeira coisa que ela tem problema é descansar. A pessoa que acha que ela é aquilo que ela faz, quando ela não está realizando alguma coisa,
quando ela não está fazendo alguma coisa, ela não consegue sentar. Ela não consegue estar quieta porque a sua identidade foi construída ao redor daquilo que ela faz. Ela não consegue tirar férias. Aí a pessoa trabalha. Bom, daqui as férias. Entra em crise nas férias. Ah, meu Deus do céu. Eu vou ter que arranjar alguma coisa. Vende as férias. Tem gente que vende as férias. Vou vender as minhas férias. Eu não posso estar quieto, não posso. Eu sou aquilo que eu faço. Quando a gente chega velho, todos nós vamos chegar velho. Eu estou chegando, você está chegando, todo mundo está indo para lá. Não é isso, gente? É isso aí, né? Você está envelhecendo, até quem tem 15. Está envelhecendo, é algo inexorável. Você vai para lá. Você está ficando velho. É a realidade. Agora, quando você chega naquele momento da aposentadoria, aquilo é uma crise. Porque a gente vincula a nossa identidade com aquilo que nós fazemos. E quando nós deixamos de fazer ou fazemos menos daquilo que nós fazíamos, nós entramos numa profunda crise de identidade. Muitas pessoas dizem assim: eu não tenho mais nenhum valor. Eu não tenho valor nenhum porque eu não produzo mais. Porque eu não entrego mais aquilo que eu entregava. Elas ficam desesperadas porque elas pensam que elas são aquilo que elas fazem. Quantos de nós, que coisa triste para um ser humano acreditar que ela é aquilo que ela faz. E aqui não vai um desprezo do trabalho. Eu gosto muito de trabalhar. Eu gosto muito da obra de Deus. Eu gosto de pregar, eu gosto de ensinar, eu gosto de aconselhar. Eu amo o que eu faço. Mas eu não sou o que eu faço. Eu não sou o que eu faço. Você, escuta, meu irmão, você que está me ouvindo. Você não é o que você faz. Nós estamos acostumados a nos apresentar. Quem é você? Eu sou pastor. Eu sou pedreiro. Eu sou secretário. Eu sou do serviço social. Não. Isso é pouquíssimo para expressar a riqueza de quem você é. Você é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Você tem um valor inestimável. Muito maior do que isso. E é triste cairmos nessa cilada de acharmos que nós somos aquilo que nós fazemos. Porque se a gente vai nisso, gente, a gente vai fazer qualquer coisa. Presta bem atenção. Quando eu acredito que eu sou aquilo que eu faço, eu vou fazer qualquer coisa, eu vou sacrificar qualquer coisa para poder vencer na minha profissão. Está entendendo como é que é? É terrível. Agora, uma outra mentira também muito comum a respeito da nossa identidade e que compromete nossa vida de uma forma fatal. Eu sou aquilo que os outros falam de mim. Eu sou aquilo que os outros falam de mim. Aquilo que os outros pensam de mim. Às vezes a gente fica pensando, meu Deus do céu, tem pessoas que lutam tanto pela fama. A gente tem um programa chamado BBB. As pessoas vão no BBB. A motivação de quem vai para o BBB não é outra que não ficar famoso. Utilizar aquele programa para ser conhecido. Existem pessoas hoje em dia cuja grande atividade é se manter na mídia. É se manter sendo conhecido, visto. Tem gente até que paga. Quem é ingênuo não percebe. Mas quem tem um pouco de senso crítico percebe que muitos portais repetem notícias de alguns artistas a todo momento. E você percebe que esses artistas pagam para que as suas notícias sejam veiculadas. Fulano de tal bateu o dedinho minguinho na porta. Ou na porta, no pé da mesa. Fulano de tal teve dor de barriga no meio da festa. Fulano de tal mudou a cor do cabelo.
Essas pessoas entendem que o valor delas está ligado com aquilo que os outros pensam. Ou que os outros sabem quem eu sou. E alguns de nós, embora não busquemos a fama, buscamos na opinião dos outros o sustento para a nossa vida. Então você está obcecado com o que os seus vizinhos pensam de você. Não, olha o que o vizinho pensa de mim. Daqui a pouco você não compra uma determinada mercadoria para você, para sua casa, porque você está com medo com o que o vizinho vai falar de você. Você fica escravo da opinião, se eu comprar esse carro aqui, o vizinho vai falar alguma coisa de mim. Se eu trocar por um carro menor ou um carro inferior, ele vai dizer que eu estou na miséria. Se eu trocar por um carro muito bom, ele vai dizer que eu roubei alguém. Eu estou pendente quando eu penso que eu sou aquilo que os outros dizem de mim. E quando eu caio em desgraça, em algum lugar, alguém, por causa de alguma opinião, de alguma postura, aqui você toma uma postura política. Você faz campanha para algum político. Pensa aí. A melhor forma de você cair em desgraça para alguém é você fazer campanha para algum político. É? Aí a pessoa olha e diz, fulano de tal está fazendo campanha para fulano, para o João da Silva. Não pode. Esse cara não presta. E tu também não presta. E já fechou a cara, já mudou tudo. Agora, se a sua identidade está vinculada ao que os outros pensam de você, você fica na lona. Você não consegue aguentar. Os meus colegas, né? Sabe, os adolescentes lutam muito com isso. Porque o adolescente ele está formando, mas o adulto também. O adulto também. O adulto muitas vezes não fala a verdade. Você está no seu lugar de trabalho, local de trabalho, alguém está fazendo uma baita injustiça, você não fala. Porque você tem medo da opinião dos outros. Você vive da opinião dos outros. É a mesma coisa o pastor. Eu estou aqui pregando para vocês. Se a minha identidade estiver alicerçada naquilo que vocês pensam de mim, eu vou vir aqui e vou falar só aquilo que agrada os ouvidos de todo mundo. E tem gente que faz isso, infelizmente. Tem muitos pastores que fazem isso, muitos líderes. Então vamos falar sempre aquilo que eu sinto, que eu meço a vibe, né, do povo. Hoje eu falei essa palavra, pessoal, ninguém me elogiou. Aí ninguém falou nada para mim. Ninguém disse que foi edificado. Eu me lembro uma vez que eu saí de uma palavra assim, tinha pregado num determinado lugar, e a pessoa chegou e disse assim, vou te dar uma bala aqui, porque essa boca está salgada. É isso aí. Você acha? Talvez as pessoas pensem assim, o pastor garante que todo mundo fala coisas boas para um pastor. Não, não é assim. Só que a gente precisa ter a consciência, e qualquer um de nós, vocês, vejam como a identidade influencia o teu trabalho, aquilo que você faz. Porque se o meu trabalho está fincado na minha identidade, e a minha identidade está baseada na opinião dos outros, eu entro em crise quando me corrigem. Vejam só, alguém te corrige no trabalho. E que coisa terrível. E aí você vê como as pessoas dependem da opinião alheia. Alguém te corrige, e é normal. Você está fazendo um trabalho, você não é perfeito. Amém? Alguém te corrige e diz assim, olha, eu acho que isso aqui tu precisa melhorar. E aqui. Se a minha identidade está ligada com o pensamento que o outro tem de mim, eu vou passar 2 semanas arrasado. Ai, meu Deus do céu. Criticaram o meu trabalho. Meu Deus do céu, estão achando que o meu trabalho é horrível. Não, a pessoa só te corrigiu. Mas porque a minha identidade é a base, baseado na opinião do outro, eu entro em crise. Outro dia eu recebi uma frase que eu acho muito legal. Todo mundo gosta do pastor.
até que ele é um amigo. Mas quando ele se torna o pastor e diz alguma verdade, aí muda tudo. E é verdade. Quantas pessoas mudaram porque a gente diz uma verdade? Não gostaram, olha aqui, ó, isso aqui aconteceu assim, assim, assim. Mesmo que se fale com amor, gente, mesmo que se fale com amor, quando a minha identidade está baseada na opinião dos outros, mesmo que alguém fale com o amor mais amoroso desse mundo, abala a minha vida. Abala. E é terrível. Minha identidade baseada naquilo que os outros falam de mim. É uma grande mentira. Você, presta bem atenção, você não é o que os outros dizem que você é. Você não é a opinião que os outros têm de você. Você é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Presta bem atenção. E quando eu leio o texto bíblico, a palavra de Deus vem para mim, eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Diga comigo, eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. A pastora tem ministrado bastante sobre isso, mas nossa ferida, as feridas que nos fizeram, só vão se recuperar quando eu me abraçar na identidade que eu recebi de Deus. Não é no seu ego que você vai conseguir a vitória, é naquilo que Deus diz para você. É na palavra que Deus declara a respeito de você, é na identidade que Deus constrói na tua vida. Tem outras pessoas que constroem a sua identidade ao redor dos seus grandes sucessos. Todos nós aqui tivemos grandes sucessos na nossa vida. Tivemos ou não tivemos grandes momentos na nossa vida? Quantos? Vocês podem lembrar grandes momentos da vida de vocês? Momentos gloriosos, hein? Que dava para botar na capa da Veja, né? Oh, fulano de tal, né? Minha formatura foi um momento glorioso e tal, né? Outro, puxa vida, quando eu recebi um prêmio no meu trabalho, uau, tal. Aí você lembra o tempo que... Pode lembrar um tempo que a sua família estava tudo certo, né? Você estava surfando nos bons tempos. Todos nós temos bons tempos, maus tempos, mas a pessoa coloca os seus bons tempos, a sua capa da Veja, no centro da sua identidade. E aí o que acontece quando as pessoas colocam os seus... E ali elas ficam presas, elas não conseguem avançar. E pior, elas começam a se deprimir, porque a depressão, ela está ligada com vincular-se ao passado. Pessoas que começam a se vincular ao passado, começam a se deprimir. Então a importância de não construirmos a nossa identidade em cima dos nossos grandes sucessos do passado, porque se você está vivo, há uma vida à frente. Amém? E mais, há algo dentro do teu coração que Deus construiu. O que Ele diz de você? Uma última fonte de identidade das pessoas, e que é uma coisa terrível, e que a gente diz assim, mas como é que pode? Tem pessoas que constroem sua identidade a partir dos seus fracassos. Pessoas que cometeram grandes erros no passado, fizeram alguma coisa para alguém, tomaram uma decisão equivocada, perderam coisas, e elas olham para si mesmas e dizem, eu sou um perdedor. A minha identidade é o meu pior fracasso, eu sou um perdedor. E aí parece, pessoas que constroem essa identidade, tudo que elas tocam, parece que é uma urucubaca, como diz por aí. Parece que elas tocam naquilo, já seca. Elas pegam alguma coisa para fazer, dá errado. Sabe por quê? Porque elas construíram a sua identidade, elas tropeçaram, elas erraram. Todos nós erramos aqui, todos nós erramos. Mas o problema é que alguns de nós
construímos a nossa identidade em cima daquilo que erramos. Eu sou isso aqui, eu sou um perdedor, eu sou um fracasso. Nada dá certo para mim. E aí eu carrego essa identidade comigo em todo lugar onde eu vou. Então tudo que eu faço dá errado porque eu penso. Vejam só mais uma vez. A tua identidade informa o teu trabalho. O que você faz afeta o seu trabalho. O que você pensa é afetado por aquilo. Aquilo que você pensa com você vai afetar aquilo que você faz. O seu trabalho, assim como Jesus, vejam só. Jesus constrói sua identidade, é tentado e vai fazer a obra de Deus. Como é importante que a minha identidade esteja centrada naquilo que Deus diz de mim. E Jesus ouviu a voz de Deus dizendo: Tu és meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E essa mesma palavra é para nós, sabe por quê? Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então isso é a minha identidade. Se alguém está em Cristo, se eu estou em Cristo, eu recebo essa palavra do Pai. E essa palavra do Pai para Jesus é para mim, porque eu estou em Cristo. E a palavra do Pai para mim é: Tu és meu filho amado, em quem eu tenho grande alegria. Agora, por que a gente é tão simples, né? Mas a gente perde. A gente se perde no meio do caminho. E aí a gente cai de novo nessas armadilhas, nessas mentiras. E por isso é tão importante, gente, a igreja, o povo de Deus, o povo que Deus está construindo. Sabe por quê? Nós somos importantes um para o outro, porque eu vacilo. Tem horas que eu me sinto, eu vou para baixo e me identifico com outra realidade. Vocês vacilam. E é nesses momentos que nós precisamos uns dos outros para nos lembrarmos quem nós somos. O irmão, escuta só, meu irmão, você que está aqui. Quando você vê um irmão rastejando no chão com sentimentos de inadequação, com sentimentos de que eles não valem nada, de que eles são um fracasso, você vai chegar e vai levar a palavra de Deus. Não te esquece, meu irmão, que tu és um filho amado de Deus, no qual Ele tem grande alegria. Escuta, mas eu quero te dizer uma coisa mais legal ainda. Assim como você está aí sentadinho, desse jeito como você está, é assim que Deus tem grande alegria em ti. Assim mesmo como você está. Você não precisa realizar uma grande coisa para que Ele sinta grande alegria. Assim como você está, sendo quem você é, firmado nele, se alegrando nele, por quem você é, dançando de alegria, pelo fato de que você é um filho amado de Deus. É assim que Deus te ama, assim. Você não precisa fazer nenhuma pirueta espiritual, você não precisa falar em línguas, você não precisa pregar, você não precisa cantar, você não precisa ter sucesso em nenhum ministério. Assim como você é filho amado de Deus, no qual Ele tem grande alegria. E aí a gente precisa se lembrar disso. A gente precisa, porque alguns de nós sobe para a cabeça. Alguns de nós ficamos deslumbrados, vinculados a essas armadilhas. E nós precisamos dizer: escuta, você é filho de Deus, amado por Deus. Você não precisa ficar. Você já chegou no lugar mais alto que você podia chegar. Eu quero dizer para você, meu irmão, você pensa, você tem ambições na sua vida, você quer chegar num lugar, eu vou conquistar e tal. Agora, eu vou te dizer uma coisa, você já chegou no lugar mais alto que você poderia chegar na sua vida. Você está num lugar mais alto que você poderia chegar nessa vida. Você é filho amado de Deus, no qual Ele tem alegria. Você sair daí, você desce.
Se você sai desse ponto, você desce. Ah, mas eu quero mostrar para todo mundo que eu sou um bonzão. Eu sou bonzão. Eu quero mostrar. Eu sou. Aí eu estou descendo o degrau. Estou descendo a ladeira. E aí, meu amigo, tem tantas armadilhas, tantos sentimentos de inveja, de inadequação, de vazio, porque todas essas coisas se vão. O tempo leva. Agora, a tua identidade em Deus nada leva. O diabo pode chacoalhar com a tua vida. O inimigo já chacoalhou com a minha vida. A alegria se vai, o sentimento de inadequação vem, vozes a gente ouve, falta esperança, mas quando Deus está construindo a nossa identidade no nosso coração, apesar de estarmos detonados, arrasados, espicaçados, pisoteados, desprezados, lá no fundo do coração a voz do Espírito Santo fala para nós: tu és meu filho amado em quem eu tenho grande alegria, haverás de te levantar para a glória do nome do Senhor. Porque a identidade que nós temos é inabalável, inquebrantável, indestrutível. Sou o que sou diante de Deus e nada mais. Nós temos que lembrar isso quando você for lá embaixo, quando você for um fracasso diante dos homens. Você vai dizer para o seu coração: eu sou o que eu sou diante de Deus e nada mais, nem nada menos. Quando você for escalando as alturas entre os homens e todos te aplaudirem, você vai falar para o seu coração: sou o que sou diante de Deus e nada mais. Sou o que sou diante de Deus e nada mais. Eu quero encerrar lendo com vocês uma poesia que eu coloquei lá no Facebook durante a semana. Quem sou eu? Essa poesia foi escrita pelo pastor luterano Dietrich Bonhoeffer. Ele fez parte de um movimento na época da Segunda Guerra Mundial, dentro da Alemanha, chamado Igreja Confessante, que era um movimento dentro da igreja que se opunha ao regime nazista, que pregava contra o nazismo, que conscientizava o povo alemão de que o nazismo era uma ideologia sangrenta, genocida. Ele foi uma exceção no meio da igreja que acabou capitulando diante do nazismo. Ele fez parte da igreja fiel. E por ter sido parte dessa igreja fiel, ele foi preso. E ele foi enforcado no ano de 1944, num dos campos de concentração. Quando ele escreveu essa poesia, ele estava preso. E ele sofre, e ele fala um pouco sobre um conflito que ele passa. E eu quero ler para vocês, gostaria que vocês me acompanhassem. Vamos colocar lá no fim aqui, ó. Ele escreve assim: quem sou eu? Seguidamente me dizem que saio da minha cela tão sereno, alegre e firme, qual dono de um castelo. Quem sou eu? Seguidamente me dizem que da maneira como falo aos guardas, tão livremente como amigo e com clareza, parece que esteja mandando. Quem sou eu? Também me dizem que suporto os dias do infortúnio impassível, sorridente e com orgulho como alguém que se acostumou a vencer. Sou mesmo o que os outros dizem de mim? Ou apenas sou o que sei de mim mesmo? Inquieto, saudoso, doente,
como um passarinho na gaiola, sempre lutando por ar, como se me sufocassem, faminto de cores, de flores, às vezes de pássaros, sedento de palavras boas, de proximidade humana, tremendo de ira a respeito da arbitrariedade e ofensa mesquinha, nervoso na espera de grandes coisas, em angústia impotente pela sorte de amigos distantes, cansado e vazio até para orar, para pensar, para produzir, desanimado e pronto para me despedir de tudo? Quem sou eu? Esse ou aquele? Sou hoje este e amanhã um outro? Sou porventura tudo ao mesmo tempo? Perante as pessoas um hipócrita e um covarde miserável diante de mim mesmo? Ou será que aquilo que ainda em mim perdura seja como um exército em derradeira fuga? À vista da vitória já ganha? Quem sou eu? A própria pergunta nessa solidão de mim parece pretender zombar. Quem quer que sempre eu seja, tu me conheces, ó meu Deus, sou teu. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, abraçamos, Senhor, nossa identidade. Em Cristo Jesus, recebemos a boa nova de que nos tornamos filhos amados, no qual o Pai tem grande alegria. Senhor, cansados, marcados pela vida, nós temos dificuldade de acreditar nessa boa nova. E muitas vezes, Senhor, fugimos para nos encontrarmos com versões de nós mesmos que são mentirosas. Acreditamos que somos o que temos, que somos aquilo que fazemos, que somos nossos fracassos, que somos nossos sucessos. Tudo mentira, Senhor. Porque Tu nos deste uma nova identidade. Somos aquilo que somos diante de Ti. E nada mais, como disse São Francisco de Assis. Senhor, liberta-nos, acorda a nossa alma, desperta o nosso coração, forja a nossa identidade na Tua palavra, Senhor. Eu oro para que o Teu povo volte e volte, cada dia mais, para ouvir a voz que fala, a voz do Teu Espírito Santo que fala dentro do nosso coração. Tu és meu filho amado, em quem eu tenho grande alegria. No tempo de tentação, meu Deus, meu Deus, os meus irmãos que são tentados, os meus irmãos que estão em encruzilhadas, os meus irmãos que estão em momentos decisivos, que eles lembrem quem são, filhos amados. Senhor, que os meus irmãos que trabalham, que estão em diferentes lugares, que fazem a diferença, que empreendem coisas boas e importantes, que ao trabalharem, eles possam lembrar que são filhos amados, nos quais Tu tens grande alegria. Que eles levem essa identidade, que eles levem essa raiz em todo lugar, e que essa raiz gere o fruto para a glória do nome do Senhor. Em Teu nome, Jesus, nós oramos e Te agradecemos pela boa nova. Muito obrigado por aquilo que Tu nos tornaste. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém e amém.